Patético, patético, absolutamente patético o Internacional na noite de hoje no estádio Beira-Rio. O que nós vimos hoje talvez faça com que a gente admita que o Internacional está muito aquém do mínimo necessário. Só que as coisas se explicam. A gente pode buscar explicação para as coisas, né? E eu tenho algumas, eu imagino, né, dentro da minha pretensão. Esta atuação do Internacional hoje mostrou deficiências conhecidas. A gente, evidentemente, não esperava inoperância junto destas deficiências. Mas o que nós vimos hoje é a repetição de problemas que nós já sabemos. E que ninguém fez porra nenhuma para corrigir. Vamos começar? Então vamos começar. Thiago Maia e Bruno Henrique abrindo o meio-campo. O que vocês têm a me dizer? Há quanto tempo o Fernando se machucou? O Fernando faz 2 meses que se machucou. Faz 2 meses. E nós sabíamos, não temos um primeiro volante de qualidade. Você sabe o que a direção do Internacional fez? Nada! Absolutamente nada! Faz 60 dias que essa direção está no mercado e não contratou ninguém. Contratou o Richard para grupo. E o camisa 8? Camisa 8 chegou ontem. O Alan Rodrigues, provavelmente para a festa de Natal do Internacional ele chegou. Provavelmente. Você sabe o que foi Thiago Maia e Bruno Henrique abrindo o meio-campo de hoje? Era 15 minutos do segundo tempo, não tinha mais nenhum dos dois em campo. O Thiago Maia é patético. O Thiago Maia é o jogador mais pesado e inoperante que eu vi jogar com a camiseta do Internacional. Assim, ó, é uma bigorna, é uma âncora. O Thiago Maia é uma âncora dentro de campo. Uma âncora. Ele simplesmente não faz nada. Ele não marca, ele não acerta passe, ele não ajuda na transição e ele compromete defensivamente. Só que não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. A gente sabia que ele não tinha condições. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é um carimbador de notas burocrático no Internacional há quanto tempo? Há quanto tempo a gente fala que precisa do camisa 8? Há quanto tempo a gente fala? Ei, presta atenção no baldaço, tu tá vendo o comentário aí, mas deixa eu te perguntar o seguinte, tu tá precisando pagar um boleto agora, fazer um Pix importante e tu não tem dinheiro na conta. Que tal se eu te disser que tu pode parcelar o teu boleto que tu precisa pagar, o Pix que tu precisa fazer em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu tô falando de Quita Boletos. Vamos virar esse jogo, gurizada. Agora, sem burocracia, 100% online, para tu fazer acontecer e resolver o teu problema. Então faz o seguinte, o link tá aqui na descrição para tu ir em Quita Boletos, tá bom? E lá, coloca o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento. Tá feito? Resolve agora. Eu disse no debate raiz, faz 1 semana e pouco, que dificilmente a gente vai para algum lugar com Thiago Maia e Bruno Henrique. Aí eu vejo o Alan Patrick marcado por 3 jogadores do meio-campo e ele não consegue jogar. A culpa é do Alan Patrick? Óbvio que não. É claro que ele vai ser marcado e ninguém consegue jogar marcado por 3. A culpa é de ter jogadores inoperantes na volta dele que não abrem opção, não chamam marcação e não fazem nada. Como o Bruno Henrique, por exemplo, a camisa 8 é uma das camisas mais importantes de um time de futebol. E eu tenho o Bruno Henrique, cara. Onde é que eu vou com isso? Onde é que eu vou com isso? Há quanto tempo a gente diz que o Bernabé não sabe marcar? Outro que teve atuação patética. Mas este não é mau jogador. Ofensivamente ele é muito bom. Mas a gente sabe que ele não sabe marcar. Ele foi engolido pelo Serna ali do lado dele, mas engolido, era bola nas costas, o Serna passou por cima no segundo gol. Cadê a cobertura? Hein, Roger? Hein, Roger Machado? Cadê a cobertura? E sobre os 2 volantes inoperantes, Roger Machado, por que tu não tentou alguma coisa diferente quando voltou da parada? Por que todo mundo diz que o guri, o Luiz Otávio, é um grande jogador e tu não coloca? O Diego Aguirre, lá em 2015, contratou o Nico Freitas, um uruguaio, para ser primeiro volante. Mas quando ele viu o Rodrigo Dourado, que jogava muito, e tinha 19 anos, ele tirou o outro e botou o Dourado. Por que tu não teve coragem, Roger? De tirar essa bigorna, esta âncora que é o Thiago Maia, para botar o guri? Para botar o guri? Por que tu deixou o Vitor Gabriel no time e não devolveu o Juninho, que todos nós sabemos é melhor?
E outra coisa, o segundo tempo do Internacional hoje, Roger, fazer o que tu fizeste, qualquer um faz. O Inter terminou o campo com uma gororoba em campo, com uma paçoca, um ornitorrinco tático em campo. Não tinha nada, não tinha organização. Jogadores perdidos. Teve um lance no final do jogo que o Bernabé chuta em cima do Tabata e a bola sai para a lateral. Ninguém se achava. Uma bagunça, Roger. Hoje, Roger Machado, tu és o principal responsável pela derrota. Por coisas que tu não corrigiu, por coisas que tu não fez e por coisas que tu não teve coragem de fazer nesse time do Internacional. Tu és o grande responsável. A derrota foi absolutamente justa e poderia ter sido pior. Com muita dor no coração, porque eu estou falando de um cara que nós colorados odiamos, mas eu tenho que dizer aqui. Tu foste, Roger Machado, engolido pelo Renato hoje. Engolido. O teu meio-campo perdeu para o meio-campo do Fluminense o jogo inteiro. O teu meio-campo perdeu para o meio-campo do Fluminense o jogo inteiro. E no segundo tempo, o Fluminense carteou o jogo. Carteou. O Internacional tinha 4 atacantes em campo e sequer agressivo conseguiu ser. O Inter, quem sabe, tenha dado um chute a gol no segundo tempo sem perigo nenhum. No final do segundo tempo, o Fluminense quase fez o terceiro gol e matou o jogo. Roger, tu foste engolido pelo Renato. Que dor no coração dizer isso, porque eu odeio o Renato. Mas foi. Mas foi. E eu digo para estas 50 mil pessoas simultâneas agora, aliás, aperta o inscrever-se no canal quem está aí do Brasil inteiro, aperta o inscrever-se. Eu digo para vocês, e pergunto, na verdade, para vocês, que tipo de perspectiva a gente possa ter que o Inter possa fazer diferente lá no Maracanã? Um milagre, uma epopeia, o jogo iluminado para ser lembrado no resto da história do Internacional. Nós vamos ter que nos abraçar a isso. Nós vamos ter que nos abraçar a isso. Porque dentro de campo eu não vejo possibilidades. Porque as coisas que o Roger deveria ter implementado, agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E a direção do Internacional, eu digo, na pirâmide dos culpados, o topo é de vocês. Presidente Barcelos, mais uma vez, o senhor conduziu mal tudo. Tudo. Quem perde o Fernando e não faz nada, não quer ganhar nada. Quem perde o Fernando, que é um exuberante primeiro volante, e não faz nenhum movimento expressivo de substituição, de busca no mercado, não quer ganhar nada. O senhor mais uma vez errou tudo. Todo ano o senhor erra, presidente. Todo ano o senhor erra feio e bota o ano no lixo. No guarda-chuva dos erros que levam o Internacional a uma semi-eliminação da Copa do Brasil, o senhor está lá em cima. O senhor está lá em cima. Então eu tenho uma falência completa no jogo de hoje da direção que não preparou o que o time precisava, do treinador que não apresentou nenhuma solução e não teve coragem para fazer coisas inovadoras no time que se perdia, e jogadores, né, com decadências técnicas importantes. Eu não tenho mais o Wesley. Eu não tenho mais o Wesley. O Wesley acabou. O Wesley acabou. Né? O Borrell, jogador para momentos decisivos, uma usina para acender um palito de fósforo. Acabou. Acabou. Eu não tenho abertura de meio campo. Como é que eu vou imaginar que eu possa conduzir as minhas coisas numa partida tendo horrorosos camisa 5 e camisa 8? Como é que eu vou imaginar? Como é que eu vou imaginar que eu posso vencer uma partida que desde o primeiro minuto eu vejo que meu lateral esquerdo está sendo engolido e ninguém faz nada? Ninguém faz nada. Há quanto tempo eu sei que o Bernabé não sabe defender? E eu vi ser engolido a noite inteira. A vitória do Fluminense, ela se dá em todos os aspectos. Eu não tenho nenhuma contestação à vitória do Fluminense. Ela se deu em todos os aspectos. Deu no aspecto técnico, no aspecto psicológico, porque muitas vezes o Inter perdeu a cabeça. Especialmente nos aspectos táticos. O Renato pensou muito bem o jogo. Renato começou o jogo atrás da linha da bola. Ganhou meio campo o jogo inteiro. Escapou com velocidade. Por conta de erros do Internacional, da cagada do Thiago Maia, fez o primeiro gol. Se defendeu bem. Tomou um gol, foi lá e fez o segundo. No segundo tempo é uma vergonha. O segundo tempo é o Roger empilhando o atacante e o Renato carteando o jogo. Uma vergonha. Uma vergonha. E de novo eu pergunto para vocês, qual é a perspectiva?
O que o Inter pode fazer de diferente em uma semana para o jogo lá no Maracanã? Sendo que o Roger não fez nada até agora. Será que o fato do Roger, aos 15 minutos do segundo tempo, já ter tirado Thiago Maia e o Bruno Henrique é sinal de que ele percebeu que ele foi... Eu não vou citar o termo aqui que eu posso ser ofensivo com ele, mas que ele não teve coragem de pensar algo diferente para a abertura de meio campo, que tem dois jogadores que todo mundo sabe que não funcionam? Será que ele vai fazer alguma coisa diferente? Será que ele vai ter coragem em uma semana de botar o Luiz Otávio? Ou de novo ele vai vir me falar sobre a gestão de grupo? Eu tenho que ter gestão de grupo. Eu posso magoar o Thiago Maia. Eu posso magoar o Bruno Henrique. Eu não posso ficar... Eles não podem ficar chateados comigo. Né? Vocês não se mexeram. Vocês não se mexeram. Presidente Barcelos, o senhor não fez nada. Aliás, o senhor tirou férias, né, presidente? O senhor, o vice de futebol, o D'Alessandro, todo mundo tirou férias no Internacional 2 rodadas antes do Brasileiro e da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que vocês largaram há muito tempo. Acho que vocês largaram quando ganharam o Gauchão. Alguém colocou na cabeça de vocês que ter ganho o Gauchão era suficiente para a temporada. Não é! Não é! Chegamos para o jogo contra o Fluminense desta forma. O Inter teve 60 dias para contratar. O Inter teve 60 dias para se reforçar. Foi chegar um reforço razoavelmente de peso ontem, que vai jogar no Natal. Vai jogar no Natal. Vai jogar jogo beneficente na praia, no Natal. Por quê, presidente? Por quê? Não vem me aplicar que não tem dinheiro, que os movimentos eles poderiam ser feitos. O senhor não tem um centro de análise? O senhor não tem um centro de análise para indicar jogadores que o Inter possa contratar para suprir a ausência daquele que era o melhor jogador do Internacional ao lado do Alan Patrick, que era o Fernando? O senhor contratou o Richard, que não deu certo em lugar nenhum, presidente. Vamos falar aqui sem rodeios. Esse foi o movimento que o senhor fez para a abertura do meio-campo. Contratou um jogador que a gente ligou para todos os repórteres do Brasil, todo mundo disse que ele não joga nada. Pelo amor de Deus, cara. Nós vamos jogar mais um ano no lixo. Eu não acho que o grupo do Internacional seja ruim, mas nós temos problemas e ninguém se mexeu. Não se mexeu o presidente para trazer reforço, não se mexeu o Roger para buscar uma alternativa do time. O Thiago Maia é uma âncora e o Bruno Henrique é um carimbador de notas, burocrático. Sem o 5 e o 8 eu sou engolido. Sem o 5 e o 8, o meu meia fica sobrecarregado, marcado por 3. Sem o 5 e o 8, eu não tenho transição de bola. Sem o 5 e o 8, eu não tenho o movimento de meio campo de preenchimento de espaço. Sem o 5 e o 8, eu não tenho nada! Nada! 33 mil pessoas no Beira-Rio para ver isso. Um time perdido. Hoje eu acho que não faltou vontade, não. Hoje eu acho que não faltou vontade, não. Hoje faltou bola, faltou organização, faltou qualidade. Absolutamente justa a vitória do Fluminense, e se tivesse feito o terceiro gol no final do jogo, seria justo também. Porque o Renato engoliu o Roger. Quando eu critico o presidente, eu critico em tudo que aconteceu até agora. Presidente fracassado do Internacional, que está há 4 anos e meio e só fez a gente passar vergonha. Mas isso está lá. Agora, tendo o que tem, o Roger poderia ter feito diferente. O Roger poderia ter pensado o time diferente para agora. O Roger teve um período na volta ao futebol e ainda o período da parada para pensar em soluções. Em qual momento o Roger sentou, olhou para o espelho e disse: a minha solução é o Thiago Maia. Eu não tenho o Fernando. Quem que eu vou botar? O Thiago Maia. Mas o Thiago Maia não joga bola há 1 ano. O Thiago Maia está fazendo fiasco há 1 ano com a camisa do Internacional. Não, mas eu acredito no Thiago Maia. O meu camisa 8, quem que eu vou botar de camisa 8? O que eu vou fazer? Eu vou vou continuar com o Bruno Henrique. Ah, ele só dá passe para o lado e para trás. Ele é um cavalo cansado, mas eu gosto dele. É gestão de grupos, ele é um cara legal. Eu preciso ficar bem com ele. Ah, Baldasso, mas quem que ele vai colocar na camisa 8? Não sei, inventa. Inventa alguma coisa diferente. Porque todos nós sabemos que com Thiago Maia e Bruno Henrique a coisa fica muito difícil. Inventa.
Põe o Tabata de segundo volante, que já foi, inventa alguma coisa, faz alguma coisa. E a solução do Roger para segundo tempo de jogo é sempre a mesma. É empilhar atacante. O Roger não consegue fazer o movimento do tabuleiro para mudar a história do jogo. Empilhar atacante. E hoje o Inter conseguiu passar a vergonha de ter 4 atacantes em campo e não chutar uma bola em gol. Nós jogamos o segundo tempo com 4 atacantes e não chutamos uma bola em gol. Isso é uma vergonha. Uma derrota retumbante do Internacional. Uma derrota retumbante, catastrófica. Um jogo patético do Inter que perdeu em todos os âmbitos para o Fluminense. Eu não consigo visualizar uma reversão. E não é por achar que o Inter não pode vencer um jogo no Maracanã. Claro que pode. Já venceu dezenas de vezes no Maracanã. Mas assim, da forma que nós jogamos hoje, qual o milagre que pode ser feito em uma semana para o Inter não ter mais os problemas que teve hoje, na medida em que os problemas que teve hoje tem há muito tempo? É triste o que nós estamos vendo aqui. Porque o que nós vimos hoje, se não houver uma modificação drástica, significa que acabou o ano. Se não houver uma modificação drástica, e eu acho difícil que aconteça, do que nós vimos hoje, acabou o ano. Vamos ver, vamos cobrar, que é o que a gente pode fazer aqui dentro da nossa inoperância, é o que a gente pode fazer das nossas impossibilidades, dos nossos limites, o que nós podemos fazer é cobrar. E é isso que a gente tem que fazer. Mas é triste. É triste ver o que a gente viu hoje no Beira-Rio.